Apocalipse, capítulo é o 3. Se existe um livro que quando a gente lê, ou quando alguém cita, né, já causa aquela ideia, traz aquela ideia, meu Deus, Apocalipse, final dos tempos, minha vida, ó Senhor, eu preciso me consertar, eu preciso resolver os problemas mal resolvidos da vida. Mas vamos tentar abordar esse texto, não de uma forma escatológica, mas sim de uma forma doutrinária para as nossas vidas, e extrair uma mensagem para os dias de hoje desse texto. Eu já preguei várias vezes nesse capítulo. O texto não é desconhecido para a igreja, mas eu vou tentar trazer uma nova ideia sobre estes versículos. Vamos lá, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Os irmãos que estão em casa pela internet, Deus abençoe as suas vidas, no nome de Jesus. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amém? Oremos. No nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, Deus, fora lida. E aqui estou para pregá-la, Senhor. Em nome de Jesus, inspira, ó Deus, o meu coração. Inspira a minha mente, Senhor. Que a sua palavra seja revelada a nós. E ela traga transformação, ó meu Deus. Ela provoque mudanças em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, por favor, muda-nos. Segundo a tua boa vontade. Segundo o teu querer. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é normal que em algum momento da vida a gente venha nos perguntar qual o propósito da nossa existência. É normal em algum momento da vida a gente perguntar: puxa, eu fui chamado para fazer o quê? Eu fui chamado para exercer exatamente o quê? Qual sentido tem a minha vida? Assim como você, eu já passei por diversas crises, perguntando: ó Deus, qual é o meu chamado? Mesmo depois de fazer parte do ministério e já estar pastoreando há um bom tempo. Senhor, o Senhor me chamou para quê? Nós enfrentamos essas crises porque nós temos a certeza de que a vida que levamos muitas vezes não é a vida que sonhamos. Nós temos desejos e idealizamos projetos, idealizamos uma vida e falamos: olha, eu quero viver desta maneira. Eu sonho um dia ser assim. Às vezes nós vivemos situações e nos falamos, talvez diante do espelho ou quando colocamos a cabeça
num travesseiro e conversamos com nós mesmos, dizendo: não é esse tipo de situação que eu gostaria de estar vivendo nesse momento. E isto nos encurrala. Isso nos pressiona, né, Carlas? E isso nos faz pensar, repensar, moer, remoer. E se você pudesse, assim como eu, você sairia correndo, gritando, dizendo: meu Deus, me socorra, me salva e traz sentido para tudo que eu faço e para tudo que eu sou, para aquilo que eu sou. Eu pretendo nesta noite, usar este texto para extrair aqui uma mensagem de consolo e de exortação. O apóstolo João, quando ele escreve as 7 cartas à Ásia, na igreja do Apocalipse, João, inspirado por Deus, inspirado pelo próprio Cristo, ele vai tratar de assuntos relevantes e de situações específicas que a igreja ali estavam vivendo. No versículo 14, nós lemos o seguinte texto, do capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. João está afirmando aqui que quem está escrevendo primeiramente é o Amém. A palavra Amém significa verdadeiramente, assim seja. E uma tradução que eu gosto bastante, ela quer dizer o rei que cumpre todas as promessas. Quando você fala amém, você está dizendo: existe um rei que cumpre todas as promessas. O texto vai dizer que quem está escrevendo é a testemunha fiel e verdadeira. Identificando então desta forma Jesus como o único que de fato exerce este papel diante de Deus e denuncia a infidelidade, a mentira e a ausência do testemunho da própria igreja de Laodiceia. O texto vai dizer que quem está escrevendo é o princípio da criação de Deus. É aquele que o próprio João, no Evangelho, no capítulo de número 1, versículo de número 1, ele escreve assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João está dizendo que este que está escrevendo esta carta, ele é o princípio da criação. Ele é a razão da criação. E na continuidade desta carta de Jesus à igreja de Laodiceia, o versículo 15 e o 16, acompanhem comigo novamente, vai dizer assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Para a gente memorizar esse texto, vamos ler todos juntos, por favor? Vamos lá. No 3. 1, 2, 3. Eu sei. Tomara.
É uma carta bem difícil, né? Para quem é crente, é uma carta bem complicada. Já pensou você recebendo lá, Renato? Já pensou você recebendo lá, Amanda, essa carta de um amigo? Quem escreve aqui é o Fernando. Sei das tuas obras. Nem és frio nem quente. Tomara que foras frio. Tomaras que foras frio ou quente. Porque da situação, do jeito que você está, morno. Vomitar-te-ei da minha boca. Isso é carta para se escrever para um amigo? Isso é carta para se escrever para alguém que se ama? Meu Deus, que dedicatória, que declaração de amor, que preocupação é esta? Mas, diferente daquilo que nós pensamos, e logo quando você faz essa leitura, você pensa no primeiro momento a respeito das pessoas que têm uma vida espiritual intensa, com uma dedicação maior, e há outras que não têm uma vida espiritual tão intensa assim. Parece que o texto está medindo pessoas com um nível maior e com um nível menor. Parece que o texto está fazendo aqui uma distinção da pessoa A, B e da pessoa C. Classifica 3 pessoas. Aqueles que vivem no manto, aqueles que vivem no fogo, aqueles que vivem na unção, aqueles que não querem saber disso, ficam quietinhos lá, não querem nem saber da relação com o Espírito Santo, e aqueles que não estão nem lá nem cá, estão lá no mundo. Me parece que esta é a interpretação que todos nós fazemos, a leitura que desse texto é feita exatamente dessa maneira. Mas Jesus vai olhar para esta igreja e vai exortá-los de uma forma que eles venham refletir sobre a atual situação que eles estavam vivendo. Qual era o problema que Laodiceia estava enfrentando? Laodiceia, ela estava situada em uma região que ao norte ela tinha uma cidade muito importante. Ao sul, uma outra cidade muito importante. E ela estava no meio. Uma das cidades chamava-se Herápolis. Ela era um verdadeiro spa. Pensa naquele acho que Caldas Novas, né? Aquelas águas quentes, gostosas, que você vai para aquele lugar maravilhoso, com a tua esposa, com a tua gata, com o teu gato. Você vai lá cheio de amor para dar. E quando chega naquelas águas quentes, você parece que está vivendo um verdadeiro céu. É algo bom, é algo gostoso, é algo terapêutico. Esta era a ideia das águas de Herápolis. Eram águas que eram utilizadas para o tratamento. Acreditava-se que muitas doenças encontrava-se a cura através daquelas águas. Ou seja, aquela cidade possuía uma função terapêutica. Amém? Repita comigo a palavra terapêutico. A outra cidade, por sua vez, que estava do outro lado, Colossos, era uma cidade cercada de fontes de água mineral, água fresca. Imagine naquele calor, você andando no trânsito de São Paulo, na Marginal Pinheiros, 1h da tarde, caminhão buzinando, e aí para ajudar o teu carro que tem ar-condicionado, quebrou o ar-condicionado. E aí você está andando naquele trânsito, e aí você pensa, puxa, alguém nesse momento está lá em Fortaleza, em Natal, descendo aquelas dunas, splash, spluff, vai lá na água, e é alegria total, que maravilha! Era mais ou menos isso. Ah, meu Senhor, era exatamente esta ideia.
Colossos, na verdade, era um lugar de refrigério. Era um lugar de refrigerar a alma, o corpo, a vida. Refrigerar, trazer paz, calmaria para aqueles momentos de inquietação. E dentro deste contexto, Laodiceia vai aparecer como uma igreja habitando em uma região que não possuía função alguma. E Hierápolis, uma cidade terapêutica. Colossos, uma cidade de refrigério. Porém, Laodiceia, ela não curava e muito menos trazia refrigério. Vejamos o versículo de número 15 do capítulo 3. Eu sei, o que está escrito aí? As tuas obras. A palavra obras aqui quer dizer, Wagner me corrija, ergan, que em grego significa vida diária, coisa simples da vida. Quando Jesus olha para Laodiceia e escreve para ela, ele está dizendo o seguinte: Laodiceia, conheço as tuas obras, e vocês são disfuncionais, não exercem importância em nenhuma situação. Vocês nem curam, nem refrigeram. Vocês estão em uma posição de inércia, sem função alguma. E aí o versículo 16 vai dizer: assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca. Então a questão da exortação de Laodiceia envolvia a funcionalidade dela em meio a este contexto de igreja, em meio a este contexto de cristianismo. Porque ela era uma igreja que tudo tinha, ela era uma igreja que tudo possuía, porém ela era uma igreja inerte, morta, que não gerava vida, que não traduzia as suas riquezas em vida, que não traduzia o seu jeito, o seu estilo em cristianismo, que não exemplificava a sua pregação com as práticas. Ela não tinha vida diária, ela não tinha comportamento diário. E aí Jesus está escrevendo para ela dizendo: conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, eu sei quem você é, Laodiceia, eu sei a forma com que você se comporta, você não tem função alguma, você não exerce função alguma, nem cura e você nem refrigera. Você não é terapêutica e muito menos gera paz, tranquilidade na vida das pessoas. E esta mensagem, a mensagem à igreja da Laodiceia, é uma mensagem para a igreja cristã. É uma mensagem para o povo de Deus. E esta mensagem trará consigo algumas lições mas muito importantes para as nossas vidas. Eu quero aqui trazer estas lições que julgo ser importantes e interessantes para as nossas vidas. Primeira lição que João quer dizer nesse texto, que Jesus quer dizer a esta igreja. Primeira lição é: o caráter precede
a missão do indivíduo. O caráter precede a missão do indivíduo. A partir de uma vida fiel, Deus opera. Repita comigo, a partir de uma vida fiel, Deus opera. Laodiceia não tinha moral, ela tinha trabalho, conquistou certas coisas, porém diante de Deus era considerada inútil, Denilson. Ela causava náuseas em Deus. Pessoal, quem somos determinará a ação de Deus em nossas vidas. A forma com que vivemos, a forma com que nos comportamos, a funcionalidade que temos no reino de Deus, determinará a ação de Deus em nossas vidas. Por isso não podemos permitir a ação do mal, a ação do pecado em nossos corações, nos afastando, nos esfriando, nos deixando alheios, distantes, a mercê, nos deixando à beira do caminho em relação ao propósito do Evangelho em nossas vidas. Existe uma luta constante que precisamos travar todos os dias. Veja comigo um texto muito interessante. Tiago capítulo 4, versículo 8. Abra comigo lá esse texto, por favor. Esse texto é muito interessante. Tiago capítulo 4, versículo ao de número 8. Olha só o que esse texto vai nos dizer. Você conhece ele. Quem achou, quem não achou, eu espero. Tiago, capítulo 4, verso 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as vossas mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai-o. Aqui é interessante, gente. Esse texto de Tiago apresenta um monstro. Apresenta um monstro. Por que um monstro? Por que um monstro? Porque a tradução de ânimo dobre, é exatamente de duas almas. Tiago está dizendo que vós aqui possuís duas almas. Calma, não é duas almas não, tá? Possui só uma, na ideia de Tiago. Dentro do ser humano existe uma alma cheia da vontade de buscar a presença de Deus. E existe dentro do ser humano uma outra alma cheia da vontade de buscar o pecado, o erro, de se encher das coisas da carne, de se encher das coisas dessa vida, do mundo. Por isso que ele vai dizer, olha, purificai as vossas mãos, pecadores, as vossas obras, o vosso trabalho, falando das vossas atitudes, da vossa vida diária. E ele vai dizer, purificai, porque vocês possuem dentro de vocês o bem e o mal, e o bem luta diariamente, o mal também luta diariamente, e aí aquilo que vocês alimentam é exatamente que vai ter vitória sobre as vossas vidas. Se eu me encho do Espírito Santo, Jéssica, eu tenho vitória sobre a carne, eu tenho vitória sobre o mal. Se eu me encho do Espírito Santo, eu venço as dificuldades do dia a dia. A questão de Laodiceia é que ela permitiu com que as coisas da vida, as coisas da carne,
as coisas corruptíveis ocupassem um espaço, um lugar maior, mais excelente, dentro dos seus corações, de forma que ela deixou de frutificar e glorificar ao Senhor com suas atitudes, com a sua vida, com a sua prática diária. Tiago está dizendo aqui: purificai as vossas obras, purificai as vossas mãos, pecadores. Vós que sois de ânimo dobre, uma hora vocês estão de um lado, outra hora vocês estão do outro. Limpai o coração. Talvez você não percebeu, mas quando Deus chamou você lá atrás. Temos aqui pessoas que já são convertidas há mais de um ano. Amém? Como pessoas que são convertidas aqui há mais de 30 anos. Amém? 40 anos. 50 anos. 55. E aí vai. Tem gente que nasceu na igreja e está até hoje, está a vida toda na igreja. Mas, quando Deus te chamou e você aceitou a proposta do Evangelho, lá atrás, eu já disse isso várias vezes, tudo que você mais queria era buscar a presença do Senhor, dedicando-se inteiramente a Ele. E hoje, como é que você está? Hoje, como é que você anda? Hoje, quais são os teus sentimentos em relação ao Evangelho? Você tem permitido que a natureza maligna te afaste de Deus? Você tem permitido que dentro do seu coração um castelo seja construído para as coisas que são da carne ou para as coisas que são do Espírito? O caráter precede a missão do indivíduo. Ou seja, antes de nós fazermos qualquer coisa, nós temos que ser alguém diante de Deus. Nós temos que ter uma posição. Nós temos que ter uma posição. Você não acha que está na hora de você parar com essa história de dizer, olha, hoje eu quero. Ah, pastor, deixa sair daqui do culto que o diabo vai ver. Eu vou atropelar ele. Para, né? Porque todo culto você faz isso. Para, porque toda pregação que mexe com você, você faz isso. Para. Porque toda mensagem que sensibiliza a sua alma, você diz, não, Senhor, eu vou ser diferente. E aí a primeira proposta você diz, eu sou fraco mesmo, né? A carne é fraca. A carne é fraca. Tu sabes, ó Senhor. Oh, pequei. Tu sabes, ó Senhor. Meu irmão, nós não temos mais tempo de levarmos um estilo de vida que seja diferente do Evangelho de Cristo. Não dá mais. Não dá mais. As coisas ficaram tão difíceis porque a igreja foi permitindo e fazendo concessões durante a sua história, e aí nos tornamos esse monstro, que é às vezes algumas reuniões, pode-se tudo, faz o que quiser, como quiser, aí hora você está aqui, hora você está lá, não me agradou mais o que esse pastor falou, eu vou para um outro lugar, isso não me agradou mais, eu vou para outro lugar, e aí ficamos vivendo dessa maneira, está errado. Precisamos ter caráter diante de Deus. Precisamos nos chegar à presença do Senhor, porque Ele vai se achegar a nós.
Segunda questão que envolve esse texto, João está dizendo que a obediência determina o crescimento da pessoa. Olha só o versículo 17 do capítulo 3, do livro de Apocalipse. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Estou enriquecido, de nada tenho falta. Em outras palavras, Laodiceia, Samuel, está dizendo o seguinte: sou autossuficiente. Laodiceia está dizendo o seguinte: não preciso de ninguém. Laodiceia está dizendo o seguinte: olha, cheguei a um nível que obedecer para quê, Magda? Cheguei a um nível que me submeter a algumas situações, para quê? Ah, não. Somos Laodiceia, uma igreja poderosa, uma igreja rica, uma igreja capaz. E a autossuficiência perde de vista a obediência. O autossuficiente se torna arrogante, prepotente e desobediente. Nossa, pastor, você estava tão alegrezinho de manhã e agora à noite você está desse jeito? Continua alegre, isso é Bíblia. João está dizendo: ô Laodiceia, vocês são desobedientes. Nós, como cristãos, conhecemos diversos textos da Bíblia, Priscila. Se eu pedir para você citar, não vou fazer isso, calma. Mas se eu pedir para você citar 2 textos, você vai citar aí. Calma, Tiago. Calma. Estou em paz. Se eu falar para você citar alguns textos, você vai citar. Principalmente aqueles que te convêm. Ah, o Senhor é o meu pastor. Você pensou nesse, né? E nada me faltará. Pensa em outra aí. Ó, eu vou revelar agora. Você está pensando naquele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem está pensando nesse aí? Eu tenho revelação. Nesse momento estou tendo uma revelação. Uma palavra de sabedoria. Nós conhecemos diversos textos bíblicos sobre vida cristã, sobre amor ao próximo, sobre oração. Fala um sobre oração: orar sem cessar. Sobre leitura bíblica, sobre submissão à palavra de Deus, submissão à vontade de Deus, submissão ao chamado de Deus. Porém, quando nós somos confrontados com estas verdades, nós percebemos que o que nós conhecemos a gente pouco pratica. Nós percebemos que aquilo que conhecemos a gente pouco pratica. Pedro escreve no primeiro livro, no capítulo 1, versículo 14, as seguintes palavras: como filhos da obediência, não vos moldeis ou amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Gente, quando nós aceitamos a proposta de Jesus de fazer parte do corpo de Cristo, você não se torna um membro da igreja evangélica. Você se torna um discípulo de Jesus. Amém?
Você, Marcelo, se torna um discípulo. Você, Zéza, se torna uma discípula. Nós nos tornamos discípulos. E eu já disse de manhã, repito agora, discípulo é a cópia do original. Discípulo segue os passos do original, do mestre. Segue os passos do mestre. Então, se eu sou um discípulo, eu preciso obedecer às ordens do meu mestre. Laodiceia tinha perdido de vista a questão da obediência. Talvez você não é desrespeitoso com a igreja. Talvez você não é desrespeitoso com o cristianismo, mas em algum dos pontos da sua vida, você tem sido desobediente, você tem se recusado a viver a palavra de Deus. E meu irmão, não adianta a gente desenvolver uma teologia que vem suprimir as verdades bíblicas. O que está escrito é para ser vivido e ponto final. Acabou. Existem doutrinas que estão aqui, que é para ser vividas e ponto final. Ah, pastor, mas é na época bíblica. Nós estamos no século 21, pastor. Ei, pastor, não é bem assim não. O nosso discipulador, nosso mestre, ele disse, olha, vocês querem me seguir? Lá no Sermão da Montanha. Sejam sal. Sejam luz. Não dá para ser meia boca. Não dá para ter uma vida que não gera gosto e que não gera verdade. Uma vida de obediência me habilita a provar do poder de Deus no meu dia a dia. Uma vida de obediência me aproxima da vontade de Deus e me afasta do pecado. A obediência determina o meu crescimento. Pastor, eu vivo em santidade. Eu venho na igreja. Eu oro a Deus. Mas eu não perdoo. Pastor, eu não falo palavrão. Eu não assisto Big Brother. Eu não assisto a novela das 8. Eu não assisto a novela das 9. Eu não assisto a novela das 10. Eu até sei o que está passando. Mas eu não assisto, pastor. Eu não assisto. Mas, quando eu olho para a cara daquela miserável pastor, o sanguinho começa a subir. O sanguinho está subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E aí começa a sair fumaça pelas minhas orelhas. E aí eu oro pela essa minha irmã. Intercedo pela vida dela dizendo, Senhor, mata ela, Pai. Nós entendemos tanta coisa de Bíblia, mas a gente vive tão pouco a Bíblia. A gente desenvolve tanta teologia. As pessoas vivem desenvolvendo tanta teologia que gia e que pia e que vai daí. Sabe, né, Wagner? Aquela coisa, vai estudando, aprendendo. E, meu irmão, não sou contra isso não, eu amo isso. Eu gosto demais disso. Mas, e a nossa vida? Há quanto tempo você é frequentador de igreja? Há quanto tempo você é frequentador de igreja e não tomou uma posição na tua vida? Há quanto tempo você é frequentador da igreja e quando você chega em casa, a tua mulher ou teu esposo ou a tua filha está orando dizendo, Senhor, faz com que meu pai, minha mãe, faz com que meu marido, minha esposa seja a mesma pessoa que ela é lá na igreja. Ah, pastor, isso não acontece não.
conhece, meu irmão. Só eu sei. Só eu sei. E o Senhor? Esses dias não, ontem, uma pessoa pegou o telefone da igreja pela internet e ligou aqui, lá de Tupã, acho que é isso aí, e dizendo: pastor, eu preciso de uma oração, eu não sei mais o que fazer na minha vida, eu estou fraca, mas eu preciso tanto de um milagre, e eu não estou disposta a fazer nada. Eu preciso de um milagre. Já orei, já falei, eu preciso de um milagre. Cansei. Eu quero um milagre. Veja o nível de pessoas que a igreja está gerando. A pergunta é: que tipo de pessoa no reino de Deus você é? Que tipo de crente você quer ser? Que tipo de cristão nós queremos ser? Acho que chega, né? Chega das pessoas não verem a diferença mais em nós. Lá no livro de Atos, as pessoas se convertiam, presta atenção, por aquilo que elas viam e por aquilo que elas ouviam. Elas olhavam para as vidas daqueles homens convertidos, e eu já preguei isso aqui no capítulo 2, e elas, após a pregação de Pedro, estavam lá clamando, dizendo: ó, varões israelitas, depois desta mensagem, o que é que faremos? Porque o que nós vemos e o que nós ouvimos é muito impactante. A obediência determina o meu crescimento. Talvez esta mensagem não te agrade, porque você já talvez está tão enterrado, você talvez está vivendo uma vida de pecado, uma vida distante destas verdades, que isso dói nos seus ouvidos. Mas eu quero te dizer nessa noite, que o Espírito Santo te convida para levar uma vida de obediência, a fim de que você tenha vida e a tenha com abundância. O Espírito nessa noite está aqui trabalhando nos nossos corações, te levando a crer no seguinte: vale a pena obedecer, porque a minha obediência manifesta a glória de Cristo, e eu sou um espelho nesse mundo. Vale a pena obedecer. Ó Espírito Santo, age em nossos corações nessa noite. Ó Espírito Santo, trabalhe em nossos corações nessa noite. Aleluia. Terceira verdade desse texto: o versículo 20 do capítulo 3, do livro do Apocalipse. Vamos ler ele? A terceira verdade é a seguinte: a mesa propõe uma parceria unilateral. A mesa propõe uma parceria unilateral. Veja o versículo 20. Eis que estou à porta e... se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Quando um judeu, Joelma, olha para esse texto, dentro dos seus costumes, eles enxergam isso com muita naturalidade, muita simplicidade, diferente de nós. Para a visão judaica, esse texto de Apocalipse 3:20, ele propõe uma parceria. Por que propõe uma parceria?
Primeiro que o texto não se refere a pessoas que não têm Jesus. O texto é para a igreja. Amém? Jesus está escrevendo para a igreja. Se Jesus está escrevendo para a igreja, ele está dizendo para a igreja que em algum momento deixou de ouvir a voz, ele está à porta batendo, e se ela ouvir a voz, o toque de quem está batendo, ele vai entrar. E aí com esta situação acontecendo, alguém ouvindo a voz deste que está batendo a porta, o texto vai dizer: eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O ato de sentar à mesa aqui propõe uma parceria unilateral. Não, bilateral. Uma parceria é estabelecida entre estes que estão sentando à mesa. Ou seja, Jesus aqui assume a responsabilidade diante destes que o ouvem, e ele está dizendo: olha, eu vou fazer um contrato com vocês aqui, eu vou firmar uma parceria com vocês aqui, João. Só que eu espero que vocês também firmem a parceria comigo. Ela tem dois lados. Tem a minha parte e tem a sua parte. Tem a minha parte e tem a sua parte. Quando Jesus, ele está conversando, mandando, escrevendo esta carta para os seus, ele está dizendo: olha, eu quero propor uma parceria com vocês. Eu quero propor uma parceria com vocês. Eu vou abençoá-los, mas desde que vocês voltem a ouvir a minha voz. Eu vou abençoá-los desde que vocês voltem a ouvir a sentir o meu toque. E quando eu entrar na sua casa, vocês vão cear comigo e eu com vocês. Meu irmão, a responsabilidade de quem ouve, como eu disse, é viver como um discípulo. E ser um discípulo é ser um gerador de vidas. Amém? Ser um discípulo é ser um gerador de vidas. Eu não posso ser um discípulo e não ter nada para ensinar para as pessoas. Eu não posso ser um discípulo e não ter nada para passar para o próximo. Um discípulo, ele é um gerador de vidas. Fala para a pessoa que está do seu lado: um discípulo gera vida. Um discípulo gera vida. E qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você pregou o evangelho para alguém? Qual foi a última vez que você anunciou a mensagem de Cristo para alguém? Eu quero encerrar esta mensagem e dizer o seguinte: o desejo de Deus para todos nós é que venhamos vencer e nos tornar funcionais no reino de Deus, desenvolvendo seu projeto e cumprindo a sua vontade. O versículo 21 e 22 vai dizer assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos nesta noite, ouça o que o Espírito Santo está dizendo para você. Eu
quero fazer uma oração.